estamos começando um novo programa Diálogos de Justiça com temas especiais para você. O tema de hoje, você já escutou um pouquinho sobre ele, mas nós damos a oportunidade da continuidade e de mais conhecimento. É o sistema eleitoral e a reforma eleitoral. O nosso convidado é o Dr. Jefferson Moreira de Carvalho, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e membro do IPAN. Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E na parceria que a Unisa possui e o privilégio de ter o IPAN, Instituto Paulista de Magistrados, na pessoa da doutora Herta. Muito bem-vinda. Obrigada, professora. Doutora Herta é juíza de Direito e participa também conosco na programação. Hoje nós trataremos mais desse tema e começamos questionando, doutor Jefferson, o que seria o fundo partidário. O que significa o fundo partidário? Muitas pessoas ouvem falar de fundo partidário e, na verdade, não sabem o que isso significa. A Constituição Federal, ela assegura que os partidos políticos tenham direito ao fundo partidário. O fundo partidário é uma quantia em dinheiro que o Estado passa aos partidos políticos mensalmente. Essa quantia de dinheiro os partidos políticos utilizam e não é uma quantia pequena. É uma quantia que, na verdade, sai do bolso de cada pessoa quando a gente paga os inúmeros impostos existentes. O Brasil é o país que mais impostos tem no mundo, então uma parte do nosso dinheiro vai para os partidos políticos. Na verdade, nós sustentamos os partidos políticos. Existem três sistemas de sustentação de partido político e de campanha, que é o sistema público, o sistema privado e o sistema misto. O sistema público, todo o dinheiro dos partidos políticos vem do Estado. O sistema privado, todo o dinheiro vem da iniciativa privada. E o sistema misto vem uma parte pública e uma parte privada. E é isso que acontece no Brasil. Os partidos recebem dinheiro público, que eu, como disse, é o dinheiro que nós pagamos, e recebe dinheiro também, principalmente em época de campanhas eleitorais, da iniciativa privada. Isso é o fundo partidário. Doutor Jefferson, o senhor tem uma ideia mais ou menos de quanto que a gente já gastou com esse fundo partidário, para a gente ter uma noção de quanto está sendo repassado? O dinheiro que sai do nosso bolso não é pouco. Eu tenho um levantamento feito correspondente a 10 anos. 10 anos, quantos partidos receberam? Corresponde a 2 bilhões e 36 milhões de reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro. No mês de junho de 2013, o valor do fundo partidário que foi distribuído foi de 24 milhões e meio. Esse dinheiro é utilizado, inclusive, para pagar os funcionários dos partidos políticos. Então, somos nós que pagamos. Até eu vou fazer uma pergunta, doutor Jefferson. Eu queria saber o que se faz, o que o partido político, quando recebe esse dinheiro, ele gasta com o quê? Há um orçamento que ele tem que atender? Ou ele tem a livre administração desse dinheiro do povo? Ou o dinheiro do particular? Não sei. O dinheiro que ele recebe, ele pode usar para pagamento de funcionários, ele pode usar para manter o partido político, para manter o partido político no sentido de manter o prédio, tudo isso. Mas é evidente que ele tem que prestar contas. A lei estabelece que tem que prestar contas. O partido político, ele presta conta anual. Até o dia 30 de abril de um ano, ele tem que prestar contas relativas ao ano que se passou. Como ele gastou aquele dinheiro, de onde ele recebeu o dinheiro de iniciativa privada. Então, tudo isso. Então, tem uma prestação de contas que é feita ou no Tribunal Superior Eleitoral ou no Tribunal Regional Eleitoral. Só que esta prestação de contas não vincula o partido na forma como ele vai gastar. Digamos, hipoteticamente, o partido pode gastar esse dinheiro promovendo encontros sociais, viagens dos seus compositores do partido, na questão de propaganda na área onde ele está vinculado com o prédio. Quem faz esse orçamento? É o próprio partido? O próprio partido, mas tem determinação da lei. Por exemplo, em relação a empregados ou funcionários, ele pode gastar até 20%. Então está bem. Mas os partidos também têm outras rendas. Os filiados pagam mensalidades de alguns partidos, então eles têm um volume de dinheiro muito grande. Doutor Jefferson, ainda em relação a essa questão do fundo partidário, tenho duas perguntas. Uma, se todos os partidos recebem exatamente a mesma quantia, como é feito esse cálculo para saber o que cada um vai receber? Então vamos primeiro para a primeira pergunta, depois eu faço a segunda. Nós temos até uma anotação aqui, deste mês de junho que eu falei, não são todos os partidos que recebem e nem o percentual é igual.
Primeiro tem um percentual de 5% que divide entre todos os partidos, depois tem um percentual que divide em relação ao número de representantes que o partido tem. Então aquele partido que não tem representante nenhum, ele acaba não recebendo dinheiro. Então nós temos uma divisão que não vai para todos os partidos. Nós temos um partido aqui que recebeu no mês de junho, por exemplo, 3.950.000. O segundo partido recebeu 2.950.000. O terceiro partido recebeu 2.688.000. Então, de 3 agremiações registradas na Justiça Eleitoral, tem um partido, o Partido Trabalhista Nacional, que não recebeu nada, porque ele não tinha como receber. E tem uma outra possibilidade ainda. O partido pode ser suspenso de receber o valor do fundo partidário. Quais seriam os motivos? São motivos previstos na lei, processos eleitorais, que é imposto ao partido, e ele, condenado, ele fica sem receber um período determinado pela lei. Então, agora na mini-reforma parece que tem algumas alterações em relação ao fundo partidário, não é isso? Uma delas seria, por exemplo, ampliar o limite de gastos com funcionários de 20% para 50%. É, exatamente isso. A mini-reforma, como eu falei agora há pouco, ela abrange temas que, na verdade, para o eleitor não melhora nada o sistema eleitoral. Ao contrário, eu acho que piora o sistema eleitoral. A lei estabelece que 20% pode ser utilizado para pagamento de funcionários, o partido político pode manter a sua sede, seus serviços, fazer propaganda. Agora, aumentar de 20% para 50%, ou que seja para 22%, na verdade nós estamos tirando um dinheiro que é para defender as ideias dos partidos para simplesmente pagar funcionário. O partido tem outras verbas, como disse, tem partido que exige que todos paguem mensalidades, que se use esse dinheiro para pagamento de funcionários, até de sede, na verdade. Se o eleitor que nos escuta quiser participar financeiramente no partido, ele pode deduzir isso da sua renda? Como isso funciona, Dr. Jefferson? Em termos de eleição, existe a possibilidade de doação por pessoas jurídicas e por pessoas físicas. E existem limites que podem ser doados e existem lá um percentual, que não me recordo agora, que pode doar livremente. Mas é possível fazer a doação, sim, e deve fazer a comunicação, inclusive ao imposto de renda, porque o candidato, ele faz prestação de contas, e ele tem que dizer quem lhe doou. Então se tenta, de uma forma bem rígida, saber quem doou, quem recebeu, para ver se há possibilidade de doar. Que não adianta a pessoa ter uma verba, um rendimento anual e doar mais do que ela pode. É porque aí também há um indício de que esse dinheiro está vindo de outro lugar, né? Está vindo de outro lugar, e isso acontece. E é bom que as pessoas saibam que quem faz isso, porque isso é conferido, a Receita Federal encaminha as declarações de renda de todo mundo que fez a doação, e quando se percebe que existe essa disparidade, que ultrapassa o limite da doação, ele vai ser processado, e se não comprovar o que ocorreu, a multa é altíssima, pode chegar a 10 vezes o valor da doação. Quer dizer, vai até 10 vezes. Então, isso é bom que as pessoas saibam, né? Sim. E nós estávamos falando no intervalo, aqui no nosso bate-papo informal, sobre a questão do fundo partidário estar vinculado ao candidato. É assim que funciona? Então, nós tivemos na última terça-feira a aprovação de um projeto de lei complementar pelo Senado Federal que causou revolta em muitas pessoas, a gente pôde perceber isso. Que dificulta a criação de partidos políticos. A princípio, eu penso que esse projeto é inconstitucional porque a Constituição expressa no artigo 17, é livre a criação de partido político. O que esse projeto trata? Ele trata do seguinte: quando um eleito está em determinado partido, ele transfere para outro partido, ele não leva esse percentual que ele teria direito a fundo partidário para o novo partido. Então, o que o legislador está fazendo? Ele está dificultando a criação de novos partidos políticos. Ou seja, foi eleito naquele partido, vai ter que terminar o mandato naquele partido. Tudo bem, se compreende isso, mas eu não posso proibir essa transferência e que o fundo partidário acompanhe. Então, dificultar a criação de partido político, ao meu modo de ver, atenta contra a Constituição Federal. Até porque a Constituição estabelece que ninguém é obrigado a se filiar ou permanecer filiado. Exatamente. Então, estaria vinculando também a vontade aí do candidato. Esse é um outro aspecto. Ainda uma questão mais grave. Parece que nessa proposta da mini-reforma, o fundo partidário seria liberado para pagamento de multas?
É uma questão realmente mais grave, porque o fundo partidário ele é composto desse dinheiro. E deixa eu só até complementar a pergunta da doutora Herta. Explique para nós que espécies de multas, quais seriam essas multas? Na justiça eleitoral existem processos contra os candidatos e contra os partidos. São casos previstos na lei. O candidato é evidente, ele pode ser apenado com a suspensão de um direito político, ele pode ser apenado a pagar a multa. O partido, ele pode ser apenado com a suspensão de receber fundo partidário, ou do 10º, mas também apenado a pagar determinada multa. Agora, se ele vai utilizar o dinheiro do fundo partidário, que é o dinheiro do povo, para pagar multa que é para o próprio Estado, na verdade ele não está pagando nada. Ele está transferindo dinheiro de um lugar para outro. Então, a multa tem que ser paga com o dinheiro que ele tem de iniciativa privada, que ele tem da mensalidade dos filiados, mas não do fundo partidário. Reforma partidária também inclui rediscutir como deve ser utilizado o fundo partidário e não simplesmente ampliar a forma de utilizar o fundo partidário. Nessa questão, o Estado é quem repassa esse dinheiro do fundo partidário para os partidos? Sim, é repassado mensalmente. Tá, e também a doutora Herta no intervalo conversava comigo, e quem nos escuta assim pode tomar essa ciência, que o partido que recebe esse fundo partidário, o pressuposto para esse recebimento é que ele precisa ter candidato eleito, porque senão quaisquer pessoas, como nós já discutimos, poderiam se filiar, criar um partido e receber esse fundo partidário para gastar. Sim, é evidente que o partido tem que estar registrado, inclusive para ele poder lançar o candidato. Então ele tem que ter esta representação para receber o fundo partidário. Tá bom. Existe um número mínimo de candidatos eleitos ou basta ter um candidato e ele já recebe esse fundo? Não, depende, porque é o seguinte, o fundo partidário tem até um valor, ele é correspondido a 0,35 centavos por pessoa. Então, tem que cumprir os requisitos lá da lei e o partido vai receber. Não tem, esse partido não recebeu nenhum porque não tinha eleito. Dr. Jefferson, a questão importante também sobre o sistema eleitoral é como funciona a propaganda dentro desse sistema. A propaganda é uma questão muito importante. Nós temos a propaganda partidária e a propaganda do candidato. São propagandas diferentes. Essa propaganda partidária é essa que a gente vê na televisão quando o partido político aparece lá à noite defendendo os seus interesses. Essa é a propaganda partidária. Depois nós temos a propaganda eleitoral, que é na época das eleições em que os candidatos apresentam as suas propostas, as suas discussões. É um tema também atual, porque propaganda é algo que sempre existiu. E o que a gente percebe é o seguinte, que no passado recente, a propaganda eleitoral ela não era tão técnica como hoje. Hoje, o que aconteceu? A propaganda saiu do meio empresarial, foi para o campo político e todos os candidatos ficaram bonitos na televisão. Bonitos, bem vestidos, limpinhos, tudo é bonito. Quando a realidade é outra. E eles ali apresentam suas propostas. Mas existem várias formas de propaganda, né? Existe a propaganda que o eleitor quer fazer. Ele quer, na sua casa, colocar uma faixa com o nome do candidato, ele quer colocar no seu carro. Essas questões também são tratadas pela lei. Só que, ao meu modo de ver, a nossa lei que cuida disso, ela interfere muito na vida do cidadão. Então ela estabelece, o projeto de lei da mini-reforma, por exemplo, estabelece o tamanho do adesivo que a pessoa pode colocar no carro. Será que não existe temas mais importantes para tratar? Ela proíbe a propaganda na propriedade particular. Ora, a propriedade particular é uma garantia constitucional. Eu tenho direito de expressão, como é que ela vai proibir? Então a propaganda eleitoral, ela tem vários modos de fazer. O cabo eleitoral faz propaganda. Tem projeto que quer acabar com o cabo eleitoral. Tem projeto que tem que dizer o seguinte, tem que ter um número X de cabo eleitoral, que é estabelecer em relação ao número de população. Então a propaganda eleitoral, ela é muito ampla, ela é possível de todos os modos, mas estão pretendendo regulamentar muito isso. Eu acho que não é assim, não é esse o caminho. É porque acaba tolhendo, na verdade, a liberdade de expressão das pessoas, não é isso? Exatamente. Eu anotei até no projeto que eu tenho alguns temas que eu acho que são inconstitucionais, mas o projeto está aí. Dr. Jefferson, em relação à prestação de contas, também tem uma alteração importante aí nessa mini-reforma com relação à prestação. A prestação de contas, ela está vinculada muito à doação, as doações irregulares. O sistema atual,
não é possível uma concessionária de serviço público fazer doação a um candidato ou a um partido, por exemplo. Então tem determinado candidato e uma concessionária que explora uma estrada, ela não pode fazer doação. No projeto de mini-reforma, se libera isso. Ou seja, uma empresa que tem uma ligação com o Estado, porque é uma concessionária do serviço público, ela vai poder doar dinheiro a um candidato. Como é que pode isso? É uma questão muito complicada. Passando para a prestação de contas. A prestação de contas, como eu disse já no programa, nós temos a prestação anual dos partidos políticos. Os candidatos, no ano eleitoral, eles prestam as contas parciais. No dia 6 de agosto, no dia 6 de setembro, ele tem que colocar no site próprio a prestação de contas. E depois, terminada a eleição, ele tem que prestar contas. O que é prestação de contas? Ele tem que demonstrar quanto dinheiro ele recebeu e quanto dinheiro ele gastou. Mas acontece coisas incríveis. Tem candidato que faz a prestação de contas dizendo o seguinte: eu não gastei nenhum centavo. E ele teve inúmeros votos. Mais de 1.000 votos, mais de 4.000 votos e não gastou. Como é que é possível isso? Será que todo mundo votou naquela pessoa sem que ele distribuísse uma propaganda eleitoral? Então a prestação de contas é algo complicado, é algo técnico. Os tribunais regionais eleitorais, eles têm um serviço técnico, eles têm convênio com a Receita Federal para fazer a chamada circularização, fazer um movimento, saber se aquela empresa doou, quanto não doou. A preocupação atual ela é grande. Agora, se isso mudar para tornar mais flexível, daí a situação fica mais fácil da chamado Caixa 2. O que seria o Caixa 2? O famoso Caixa 2. O Caixa 2 é um caixa que a gente sabe que parece que existe em vários segmentos da sociedade. A lei eleitoral diz o seguinte, que o candidato ele tem que abrir uma conta, inclusive com CNPJ, e todo o dinheiro gasto na campanha tem que passar por aquela conta. Então o dinheiro entra e sai. É uma maneira de fazer o controle de quanto é gasto. O Caixa 2 é o quê? É o candidato fazer a campanha utilizando o dinheiro que não está naquela conta. Ou seja, ele não vai prestar contas, não se sabe o limite e não se sabe quem doou. E a lei proíbe isso. Então o Caixa 2 é utilizar um dinheiro que está fora do controle estatal. Tá bem. Estamos encerrando o nosso programa, Dr. Jefferson, mas, de novo, eu vou lhe pedir uma dica rápida para quem nos escuta como eleitor, para estar atento a toda essa reforma. A dica rápida é que a questão eleitoral é uma questão muito importante para a nossa vida. Nós não vivemos sem a questão eleitoral. Vamos procurar escolher bem, procurar cobrar e sempre lembrar de quem a gente votou para a gente cobrar. Obrigada da sua participação nos nossos programas. Eu é que agradeço. Doutora Herta, obrigada sempre pela parceria. Imagina, é um prazer estar aqui novamente. E na pessoa do IPAM e também da Unisa, nós agradecemos a oportunidade deste programa, Diálogos de Justiça. Sempre acompanhe as nossas atividades, os nossos programas, para enriquecer o teu conhecimento também.